Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu, e hoje a nossa aula será sobre threads. Bom pessoal, vamos começar aqui, né? Primeiro conversando aqui sobre o que é uma thread, né? Bom pessoal, thread, ela é um subprograma que você consegue executar a partir de um programa. Ou seja, quando você está executando uma aplicação, você consegue fazer com que essa aplicação ela crie um subprograma para que, paralelamente, ela consiga executar outras tarefas. Eu vou puxar o ScaleDraw aqui para a gente começar a conversar e entender esse cenário, beleza? Imaginem o seguinte, tenho aqui o nosso início do programa e quando a gente começa o nosso programa, a gente começa a executar aqui uma coisa que a gente chama de esse rapaz aqui, né? Ele é o fluxo principal, onde é executado várias coisas, certo? Até o final do nosso programa. Aqui é o final do programa, correto? Só que o que acontece? Uma aplicação, né? Um programa, ele consegue em determinado momento do código fazer com que ele crie um subprograma que vai ser executado paralelamente a esse programa. Então ele consegue criar aqui uma nova thread e colocar lá para executar. Lá dentro do programa, ele consegue esperar ela terminar ou simplesmente deixar ela executando e continuar o fluxo como deve. Inclusive, ele consegue, eu consigo criar uma thread onde essa thread executa um código do tipo while, onde essa thread ela fica para sempre ali executando ela. Um exemplo, né? Vamos supor que eu começo a escrever um programa onde eu preciso ter um alarme dentro daquele programa, né? Por exemplo, meu programa está em execução e existe uma thread que está lá rodando um while infinito, esperando alguma coisa acontecer para ele ativar um alarme. Ou seja, ele é como se fosse um sentinela que fica ali aguardando algo acontecer para ele então gritar, ele então avisar alguma coisa. Bom, dado esse primeiro desenho aqui, né, essa primeira explicação, eu acho que a gente consegue já começar a trabalhar o código ali para a gente ver na prática, beleza? Bora lá. Vou pegar aqui o nosso IntelliJ e vou aqui primeiro criar um cenário para a gente, tá bom? O cenário é o seguinte, eu vou criar dois atributos aqui, que vai ser static int números. Eu vou criar um array de números, tá? E já vou colocar os valores aqui dentro do array, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? De 1 até 10. E aqui também vou criar um outro cara, que é a soma. O soma aqui, ele é uma variável nossa aqui que contém 0, tá? O que o nosso programa que vai fazer? Eu vou criar um método aqui, ó, public static void somar, para somar aqueles números e atribuir dentro da nossa variável soma. Eu vou chamar um for aqui, int igual a 0, enquanto i for menor do que o números.length, o tamanho do array, e mais. E aí aqui dentro eu vou fazer com que a soma ela receba o soma o números i. Quando eu coloco mais igual, pessoal, eu tô atribuindo o soma. Esse código do mais igual é exatamente igual a esse aqui, ó. Igual a soma mais números. Essas duas linhas elas são a mesma coisa, sabe? Ao invés de eu colocar soma igual a soma mais números, eu coloco dar um soma mais igual números. Para eu não repetir a variável aqui, basta eu colocar um mais antes do igual aqui, beleza? Então esse código aqui eu vou eu vou somar esses números aqui de dentro. Aí aqui no meu e-mail eu vou chamar o somar, ó, somar. Depois que eu somar, eu vou chamar o salt e imprimir a soma para ver quanto que tá lá dentro.
Olha lá, ó, vejam que deu 55. Então eu sei que se eu somar tudo isso aqui, dá 55. Fechou? Esse é um fluxo normal, né? Eu comecei o meu programa, eu executei alguma coisa e finalizei ele. É um fluxo normal de um código. Agora, eu vou fazer o seguinte. Quando começar, eu vou criar uma thread. Ó, thread igual a new thread. Quando eu crio uma thread, eu passo aqui dentro dela o que eu quero executar. Basta eu abrir ela assim. Ops, aqui ó. Eu vou criar um parênteses e vou fazer esse símbolo aqui, ó, de traço igual, e vou abrir chave. Pronto. Agora aqui dentro eu consigo dizer o que eu consigo escrever um escopo de código que essa thread vai executar. Eu quero aqui dentro, eu quero que essa thread ela faça o somar. Então eu vou escrever o somar aqui dentro e vou deixar ela aí. Aí aqui eu criei minha thread, ela ainda não está executando. Eu preciso dar um thread.start. A partir do momento que eu dei esse thread.start, ela vai começar a executar essa thread e vai continuar meu programa aqui. Veja só, eu vou tirar esse somar aqui, já que eu coloquei aqui dentro para thread, certo? E eu posso agora imprimir aqui, ó. Vamos lá, bora ver se vai funcionar. Se ele vai chamar a thread vai executar e ele vai imprimir a soma. Vamos executar, ó. Opa, deu 0. Por que deu 0? Olha só, pessoal. O nosso programa ele começa, eu crio a thread, eu boto ela para rodar e eu logo em seguida imprimo a soma. O tempo em que eu imprimi essa soma aqui é mais rápido do que a thread conseguiu terminar a soma dela lá. E é por isso que deu 0. Veja bem, se eu chamar aqui o thread.join, o que esse cara faz? Ele espera a thread terminar. E olha só. Eu vou criar um try-catch aqui, ó. Try. É porque, nesse caso, ele precisa de uma exceção. Por isso que ele tá dando erro ali. Né? Ó, thread.join. Aí, qual que é a exceção que ele quer ali, ó? Interrupted exception. Aí, basta eu criar aqui, ó. Interrupted exception. ie.printStack3. Pronto, coloquei dentro do try-catch o join. Agora eu vou executar. Agora deu 55. O que aconteceu? Criei a thread começou a executar, eu usei o join para esperar a thread terminar e depois eu imprimi a soma, né? Mas essa forma como eu acabei de usar a thread, ela não serve de nada, bastava eu ter executado o somar, certo? Bom, agora vamos usar essa thread de uma forma mais eficiente. Vamos criar uma outra thread. Olha lá, ó, thread 2, new thread. Onde essa thread, ela faz exatamente o que essa aqui de cima faz. Só que ao invés dela chamar o somar, ela chama o somar 2. Vou criar aqui o somar 2. O que eu quero fazer? Eu quero que a thread 1, a thread 1 aqui, ó, thread 1, ela some metade desses números. E a outra thread, ela some o resto, a outra metade. Olha lá, o somar 1, ela vai somar de 0 até a metade do length aqui, certo? Então ela vai somar, aqui no caso, né? Até... Bom, aqui eu tenho 10 posições, né? Então ele vai somar aqui até 5, né? De 0 a 4. E esse aqui vai somar de 5 até o resto, né? Até o tamanho que é 10. Então, esse primeiro aqui vai somar os números 0, 1, 2, 3 e 4. E esse aqui vai somar os números 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, o primeiro soma a primeira parte e o segundo soma a segunda parte do meu array de números. Tá, cria minha thread 1, cria minha thread 2. Eu vou startar a thread 2. E também vou pedir aqui para o thread2.join aguardar. Agora eu já comecei a conversar melhor aqui, eu já comecei a trabalhar melhor com thread. Porque ao invés de eu fazer um cálculo gigantesco, imagino que aqui são muitos números, né, que eu estou apenas com array, mas ao invés de eu delegar que apenas o fluxo principal do meu programa faça
um cálculo gigantesco, né? Se fosse o caso aqui, eu delego essa tarefa para uma thread executar. E nesse caso aqui, eu ainda faço melhor. Eu separo essa atividade. Eu falo para uma thread resolver metade e a outra resolver a outra metade. Então eu melhoro ainda a situação aqui. Olha lá, eu vou executar. Ó, deu 55. Por quê? Porque o somar 1 executou metade, o somar 2 executou a outra metade, o join esperou a primeira thread terminar e o join do 2 também esperou a segunda thread terminar. E então imprimi a soma final aqui. Fica uma dica aqui, que nesse caso aqui eu poderia substituir isso aqui, ó, por main, soma, somar. E aqui pelo somar 2. Ficar mais legível. Porque aqui eu estou passando apenas o parâmetro da minha classe somar. Apenas o método da minha classe somar. Fica mais legível, né? Fica mais bonitinho, assim. Aí, ó. Bom, pessoal, agora vamos trabalhar em um exemplo melhor aqui, né? Vimos aqui mais ou menos como que funciona as threads, né? Só que eu vou mostrar para vocês aqui uma forma melhor de você trabalhar com as threads, tá? Você pode sim fazer desse jeito, né? De criar uma thread, botar ela para trabalhar e tal. Só que existe uma outra forma de você estar manipulando essas threads. Chamando aí um carinha chamado Executor Service. Bom, eu vou... Antes de chamar ele aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Private static int workers igual a 5. Bom, pessoal, vamos simular aqui, né, um restaurante. Imaginem que precisamos aí que cinco trabalhadores de um restaurante consigam terminar uns pratos e uma cozinha, certo? Bom, vamos dizer que cada trabalhador é uma thread e cada um tem o seu tempo para terminar a sua tarefa dentro da cozinha, certo? Vamos dizer que são 5 cozinheiros e eles precisam terminar. Eu vou até trocar aqui o worker por cozinheiros, tá? Então eu tenho 5 cozinheiros aqui e cada um deles aí vai representar uma thread e a gente vai precisar fazer aqui um método aqui, ó, public static void preparar prato. Calma lá. Aí aqui eu vou ter o int cozinheiro e aqui eu vou passar o seguinte, salt, né, o cozinheiro mais cozinheiro começou a preparar o prato. Aí eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Thread.sleep deixa eu ver. Long, fazer um cast aqui, ó, para 500 mais match random vezes 1500. Aqui eu quero, ó, eu vou fazer o try-catch aqui, né? Try-catch, somente um try-catch, né? Pro interrupted. Aí eu quero o seguinte, eu quero que essa thread, né, ela durma entre 500 milissegundos até 2000 milissegundos. O que isso aqui significa? Significa que ele vai escrever o cozinheiro tal como começou a preparar o prato, e aí a thread vai ficar parada, mas entre 500 a 1500 milissegundos, né? Acho que eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar 1000 milissegundos até
até 2000, né? Mas no caso seria até 3000, né? Entre 1000 e 3000, entre 1000 e 3000 milissegundos. E aí, cada thread que for chamar esse método, ela vai ter essa variação para a gente conseguir ver melhor o comportamento de cada um dos nossos cozinheiros, beleza? E aí depois que terminar, né, depois que a thread ela acordar, basta, ó, o cozinheiro terminou o prato. Tá, essa aqui vai ser o método que a gente vai passar para nossa thread, fechou? Tá, eu vou criar aqui, ó, o executor service, executors.new fixed thread pool cozinheiros. O que eu acabei de fazer aqui, pessoal? Eu criei um carinha aqui que vai fazer o gerenciamento das nossas threads. Eu tô falando para ele que a gente vai ter até 5 threads, porque é o número de cozinheiros que a gente tem aqui, certo? E aí eu vou fazer um for int i igual a 0, enquanto i for menor que cozinheiros.length. Ah, pessoal, só um detalhe, né? Tá cozinheiros tá maiúsculo aqui, porque quando a gente trabalha com uma constante, né, como é o caso do nosso cozinheiro aqui, a gente sempre deixa maiúsculo, tá? É uma convenção. Então, quando a gente trabalhar com parâmetros que são fixos, que são constantes, a gente trabalha com eles maiúsculos, beleza? Tá. Cozinheiros. Olha, eu errei aqui. Ah, cozinheiros já é o inteiro. Eu viajei aqui para um segundo. E mais. Tá, é isso aí. Então, aí para cada for desse aqui, eu vou chamar o executor service. Aí ponto execute. Aí aqui eu passo, ó, para cada execução, né, para cada thread que ele for chamar aqui, eu vou passar o preparar prato, né? E aqui, ó, eu vou passar um final int cozinheiro número recebe i. E aí esse cozinheiro número eu passo aqui dentro. Só mesmo para ficar mais organizado, tá bom? Aqui eu peguei o número do cozinheiro, passei pro preparar prato, que será referente a essa thread que o executor service vai lançar pra gente. Então ele vai, ó, fazer um for, né? Ele vai fazer 5 vezes o execute e eu vou ter 5 threads trabalhando aí. Trabalhando como? Com isso aqui. Aí, quando a gente pede para um executor service fazer esse tipo de coisa, a gente chama ele e dá um shutdown para que nenhuma outra tarefa seja executada. Bom, depois disso eu faço um while, né? E eu faço assim, ó, is terminated, né? Aguardando o executor finalizar. Aliás, aguardando todas as threads finalizarem. E aí eu dou um salt, né? Todos os pratos foram preparados. Então olha lá, ó. Eu falei pro meu executor, né? Ele gerar todas as threads aqui. Falei para ele para não ter mais nenhuma outra tarefa aqui, né? Para nenhuma outra tarefa que seja aceita. E aí então eu faço um while, né? Para sempre aqui, ó, para o seguinte, ó, enquanto
o executor service não tiver terminado, ele tá aqui. Ele não passa daqui, ele fica nesse while aguardando. E quando terminar todos, aí ele vai imprimir aqui, ó, todos os pratos foram preparados, né? Vocês vão ver que quando eu executar, vai estar, ó, o cozinheiro tal começou a preparar, o cozinheiro tal terminou. Vamos ver lá? Olha lá, ó, vocês conseguiram perceber? Foi meio... demorou... Ó, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Inclusive, né, olha um detalhe importante aqui. Eu consigo fazer com que a thread principal, né, o fluxo principal, ele também utilize do sleep. Então, antes de eu iniciar tudo aqui, ó, eu vou dar um... aliás, não, eu vou dar um thread.sleep aqui, ó, de 2 milissegundos, só pra gente conseguir acompanhar melhor aqui. Deixa eu dar um surround aqui. Aí, bracket dentro do sleep aqui. Então o nosso código mudou um pouquinho, ó. Vai começar a executar, ele vai esperar 2 milissegundos, aí ele vai chamar o executor service e vai mandar executar essas 5 threads, vai chamar o shutdown e enquanto ele não tiver terminado, ele espera, né, todos os pratos serem preparados e aí eu imprimo que todos foram preparados. Olha lá, eu vou imprimir, tá aguardando os 2 milissegundos, olha lá, ó. Aqui, ó, começou a preparar o prato, né? Aí, ó, o 1 terminou o prato, o 2 depois terminou, depois o 0, depois o 3, depois o 4. Viu aí? Uma coisa que eu posso melhorar aqui, ó, é ao invés de eu começar o i com 0, eu começo ele com 1 e faço i menor ou igual a cozinheiros, né? Pra gente não ter esse 0 aqui. E eu também vou aumentar o tempo aqui, ó. Vai ser de 4 milissegundos, né? De 4.000 até 15.000. Então vai ser de 4 segundos até 15 segundos. Vou executar novamente para a gente ver melhor, tá? Olha lá, ó. Todos começaram a preparar. Vejam que a ordem ficou meio torta, mas são threads. O 2 terminou. O 4 terminou. O 5 terminou. O 3 terminou. E 1 terminou. Todos os pratos foram preparados. Viram aí? Tentei aplicar aqui com o nosso aula de threads, né? E um exemplo um pouco mais realístico para vocês entenderem o uso, né? Quando a gente começa a falar de paralelismo, né? De programação paralela, é normal ficar um pouco confuso algumas coisas, né? Mas lembre do nosso desenhozinho aqui, ó. Imagina que existe um fluxo principal que vai acontecer, certo? E dentro desse fluxo eu consigo chamar outros fluxos que vão rodar em paralelo. E seja para fazer o que você quiser. E isso é muito interessante, isso é muito poderoso, né? Hoje a gente não existe computação sem um paralelismo, né? Sem múltiplas aplicações rodando ao mesmo tempo, não é mesmo? Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar estar respondendo vocês. E é isso, até a próxima aula. Um abraço para todos vocês. Até mais.